Está gravando? Hoje a gente vai estudar os alcenos. O que seria alcenos? Então, são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta que possuem uma ligação dupla na cadeia carbônica principal. Ele pode ser representado por CnH2n. Então, você pega o número de átomos de carbono, coloca aqui, se tiver 2 átomos de carbono, aí o número de hidrogênio vai ser o quê? 2 vezes 2 vai ser 4. E assim por diante. Então, ó, a gente tem aqui a fórmula estrutural. Nós temos 2 átomos de carbono com uma ligação dupla, com 2 hidrogênios, porque o átomo de carbono faz 4 ligações químicas. E nós temos aqui a fórmula molecular, C2H4. Então, dando nome nesse átomo, nesse composto, nós temos 2 átomos de carbono. Então, a gente vai naquela tabela de prefixos, 2 átomos de carbono é Et. Então, a gente vai ver que vai ser o nome desse composto aqui, vai ser eteno, porque tem que usar o EN, tá? Então, a nomenclatura é igual dos alcanos, que a gente estudou na aula passada. Basta trocar o ano, né? Ano porque é de alcano, por eno. Então, nos alcenos, se tiver uma ligação dupla na cadeia carbônica principal, a gente usa o sufixo eno. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, vai ser 3 átomos de carbono, é prop. Então, a dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, vai ser 1-propeno, o nome desse composto aqui. No composto de baixo, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Olhando aqui na tabela de prefixos, 4 átomos de carbono é but. Essa dupla ligação está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Então, o nome desse composto vai ser 1-buteno. Então, é o nome desse composto aqui. Agora, o próximo composto vai ser 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Olhando a tabela do prefixo, 5 átomos de carbono é pente. Agora, a dupla ligação está entre o segundo e o terceiro átomo de carbono. Então, a numeração a gente sempre usa a menor. Menor número para o átomo de carbono. Então, como ele está entre o segundo e o terceiro átomo de carbono, a gente usa 2, aí a gente tem 5 átomos de carbono, então vai ficar 2-penteno. Então, esse daqui seria o nome do penteno. Né? Esse composto aqui a gente já deu o nome, né? Só para ilustração. 2 átomos de carbono é Et, uma dupla ligação, eteno. 3 átomos de carbono, com uma dupla ligação, é prop. Né? Olhando na tabela aqui, prop. Tem uma dupla ligação, então vai ser propeno. Então, é dessa forma que a gente dá o nome aos alcenos. Então, esse primeiro exemplo deu o nome dos seguintes alcenos. Então, a gente sempre começa a numerar os carbonos a partir da dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, quem tem 4 átomos de carbono, a gente usa but. Então, a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Então, a gente coloca aqui, 1
but, 4 átomos de carbono, e eno. Então, 1-buteno. Esse segundo composto aqui, ele também tem 4 átomos de carbono. Só que a dupla ligação, ela está entre o carbono 2 e o carbono 3. A gente sempre usa a numeração do menor número, né, do carbono. Então, a gente tem 4 átomos de carbono, usa o prefixo but. Então, como a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3, então vai ser 2-buteno. O nome desse composto aqui. Esse outro composto aqui, ó, 2 átomos de carbono, a gente já viu ele hoje. Então, 2 átomos de carbono é et. Com uma dupla ligação, vai ser eteno. Tá? Esse eteno também é chamado de etileno. Esse eteno ou etileno, ele é um composto responsável pelo amadurecimento de frutas. Então é o seguinte, se você pegar uma banana, ela está relativamente verde, você embrulha ali jornal ou até mesmo papel alumínio. Na casca da banana, ela exala, é um gás, né? O eteno ou etileno. Então, se ela estiver embrulhado, esse eteno ele acelera o amadurecimento das frutas. Tá? Então, se você quiser, tem lá uma banana, quer amadurecer ela mais rápido, né? Ela está verde, então é só você embrulhar no papel, né? No papel alumínio, e aí então você prende, né, de certa forma ali, retém ali um pouco o etileno que é exalado ali pela casca da banana, então aumenta a concentração e aí a banana ela amadurece de forma mais rápida, tá? Agora esse outro composto aqui, o último composto desse slide aqui, ó. Então a gente tem que pegar a cadeia principal, que tem que ter o maior número de átomos de carbono e tem que ter a dupla ligação. Então vai ser 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, se tem 4 átomos de carbono, o prefixo vai ser but. A dupla ligação, ela está entre o carbono 1, 2 e 3. Está entre o carbono 2 e 3. Então, a gente chama 2-buteno. Mas só que na cadeia carbônica principal, a gente tem os radicais, fora da cadeia carbônica principal. Então, a gente tem aqui um átomo de carbono aqui e um átomo de carbono aqui. Quando a gente tem apenas um átomo de carbono, o prefixo é met. Mas como ele é radical, tudo aquilo que está fora ali da cadeia carbônica principal, ele termina com il. Então vai ser metil. Então a gente tem um grupo metil aqui e outro grupo metil aqui. Então o grupo metil ele vai estar no carbono 1, vai estar no carbono 2 e no carbono 3. Então a gente coloca aqui, 2 e 3, dimetil, 2-buteno. Então esse daqui seria o nome desse alceno. Então essa daqui seria a resolução, né, desses 4 compostos, o nome, né, desses 4 compostos. Até esse momento aqui, dúvidas, perguntas? Não, senhor, para mim não. Então, beleza. Então, dando sequência aqui, o exemplo 2, ele fala, dê o nome dos seguintes alcenos.
Então, nos alcenos, a gente tem que pegar tem que ter a dupla ligação na cadeia carbônica principal e tem que ter o maior número de átomos de carbono possível. Então, a gente tem aqui, ó, a cadeia carbônica principal, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 átomos de carbono. E como que a gente começa a numerar a cadeia carbônica? Aí, a partir da extremidade mais próxima, a dupla ligação. Nos alcanos, na aula passada, a gente começava, que não tem duplas ligações, né, só ligações simples, a gente começava a enumerar a partir das ramificações mais próximas. Aqui não. Aqui a gente começa a numerar a partir das duplas ligações, onde está mais próxima da dupla ligação. Então, a gente começa a numerar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e carbono 6. Então, a gente tem 6 átomos de carbono. Olhando a tabela de prefixo, 6 átomos de carbono é X. Então, como a gente tem uma dupla ligação, a gente chama hexeno. Só que a dupla ligação ela está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, a gente chama aqui 2-hexeno. Só que a gente tem um átomo de carbono aqui fora da cadeia carbônica principal. Então, é radical. Radical a gente termina, é o sufixo -il. Aqui nós temos apenas um átomo de carbono. Então, a gente usa met. Então, é radical metil. Esse grupo metil, CH3, ele está ligado no carbono 5. Então, a gente chama de 5-metil 2-hexeno. Então, esse daqui seria o nome desse composto aqui. Agora, desse outro composto aqui embaixo. Então, o mesmo esquema. A gente tem que pegar o maior número de átomos de carbono e tem que ter a dupla ligação na cadeia carbônica principal. Então, ó, se a gente olhasse só pelo número de átomos de carbono, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono nessa cadeia carbônica principal aqui. Mas só que a regra diz que, obrigatoriamente, tem que ter a dupla ligação na cadeia carbônica principal. Então, aí tem que fazer essa curva aqui, né? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. E a numeração da cadeia carbônica principal, ela começa a partir da dupla ligação, da onde ela está mais próxima da dupla ligação. Então, fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, quando a gente tem 7 átomos de carbono na cadeia carbônica principal, a gente usa o prefixo -ept. Como tem uma dupla ligação, fica hepteno. Agora, a dupla ligação ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, a gente sempre usa a numeração do menor número do átomo de carbono, né? Então, a gente chama de 1-hepteno. Agora, no carbono 3, nós temos esse grupo aqui, ó, com 3 átomos de carbono, fora da cadeia carbônica principal. Se está fora da cadeia carbônica principal, é um radical. Se é um radical, a gente usa o sufixo -il. Então, ele tem, ó, 3 átomos de carbono
consultando a tabela aqui, ó, dos prefixos, 3 átomos de carbono é prop. Então, vai ficar propil. Então, vai ser, ele está ligado no carbono 3, então você coloca 3 propil, 1 hepteno. Então, esse daqui seria o nome do átomo de carbono, ou seria o nome desse composto aqui, né? 3 propil, 1 hepteno. Só lembrar aqui que eu sublinhei aqui esse EN, é só para indicar que tem a dupla ligação, tá? Não precisa pôr essa sublinhado aqui, tá? O exemplo 3 deu o nome dos seguintes alcenos. Então, a gente tem aqui, ó, vai pegar a dupla, onde a cadeia carbônica principal é aquela que tem a dupla ligação e aquela que tem o maior número de átomos de carbono. Então, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, 4 átomos de carbono vai ser but. Então, vai ser buteno. Buteno, porque tem uma dupla ligação, a gente usa EN, buteno. A dupla ligação, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, a gente chama de 1-buteno. Agora, fora da cadeia carbônica principal, a gente tem um radical com um átomo de carbono. Um átomo de carbono é met. Então, como é radical, a gente termina com il. Então, vai ser metil. Agora, esse grupo metil, ele está ligado no carbono 1, 2 e 3. Então, a gente coloca 3 metil, 1 buteno. Então, esse daqui seria o nome desse composto. Agora, o próximo exemplo. A gente tem esse composto. Então, a primeira regra nos alcenos é a cadeia carbônica principal tem que ter a dupla ligação e tem que ter o maior número de átomos de carbono. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Olhando a tabela, 5 átomos de carbono é pente. Como tem uma dupla ligação, a gente termina o sufixo eno. Então, vai ficar penteno. A dupla ligação está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Então, a gente chama de 1-penteno. Agora, fora da cadeia carbônica principal, a gente tem um radical com 2 átomos de carbono. Então, vai ser et. Como é radical, termina com il. Então, vai ser etil. Esse grupo etil está ligado ao carbono número 2. Então, a gente coloca aqui, ó, 2 etil, 1 penteno. Então, esse daqui seria o nome desse composto orgânico, desse alceno. E o último item desse exemplo 3 tem esse composto aqui, que ele é um pouco mais complexo, mas as regras são as mesmas. Pegar a cadeia carbônica principal tem que ter obrigatoriamente a dupla ligação e o maior número de átomos de carbono. Então, pegando aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Agora, então, se a gente dobrasse a cadeia, vamos olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono.
Pô, a gente achou aqui duas situações que pegam a dupla ligação e ambas ficam com 6 átomos de carbono. Aí entra a outra regra, que é o critério de desempate, que a gente viu lá na aula anterior, que seria a cadeia carbônica que ficasse com maior número de radicais. Se a gente dobrar aqui a cadeia carbônica, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, vai ficar esse radical aqui, que a gente chama de terc-butil. Vai ficar só com um radical. Agora, se a gente seguir a cadeia carbônica aqui, ó, como 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, nós vamos ter 3 radicais. Um radical metil aqui, outro radical metil aqui, e outro radical etil aqui. Então, a gente vai ficar com 3 radicais. Então, a gente escolhe sempre a cadeia carbônica principal, né, como critério de desempate, a cadeia carbônica principal que tenha maior número de radicais. Então, ó, a gente pega 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Essa daqui vai ser a cadeia carbônica principal. Então, se você tem 6 átomos de carbono na cadeia principal, consultando a tabela dos prefixos, 6 átomos de carbono é X. Então, como tem dupla ligação, a gente chama de hexeno. Como a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono, a gente chama de um hexeno. E agora a gente dá, né, a gente indica os radicais que estão fora da cadeia carbônica principal. Por ordem alfabética, a gente tem aqui, ó, 2 átomos de carbono, seria etil. Então, por ordem alfabética, a gente começa a numerar o etil. O etil ele está no carbono 4. Ó, carbono 1, 2, 3 e 4. Então, a gente chama aqui de 4-etil. 4-etil. Agora, nesse carbono 5, nós temos 2 grupos metil. Então, a gente coloca 5,5 traço dimetil. Então, o nome desse composto vai ser 4-etil, 5,5-dimetil, 1-hexeno. Então, esse daqui seria o nome desse alceno, desse terceiro alceno. Então, essa daqui seria a resolução desse exemplo 3. Então, a aula já está terminando, né? Como eu falei para vocês, a Química 4 é só uma aula de 55 minutos, né? Nós temos o alcadienos. O que seria os alcadienos? Então, são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta que possuem 2 ligações duplas em sua cadeia carbônica principal. Então, ao invés de ter os alcenos, tem uma dupla ligação. Já os alcadienos têm 2 ligações duplas na cadeia carbônica principal. Então, ele pode ser representado como CnH2n menos 2, a fórmula, né, geral dos alcadienos. Então, vamos ver como que a gente dá o nome aos alcadienos. Exemplo 4,
deu nomes dos seguintes alcadienos. Então, a gente tem a cadeia carbônica principal, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, é o prefixo but. Como tem duas duplas ligações, a gente usa dieno, o sufixo dieno. Esse dien seria 2-en, né? Então, duas duplas ligações. Então, vai ficar but de 4 carbonos. Então, vai ficar butadieno. E agora a gente indica aonde estão essas duplas ligações. Então, ela está aqui ó, no carbono 1 e no carbono 3. Está entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 3 e 4. Então, a gente, para termos de numeração, a gente sempre usa a menor numeração. Então, seria entre no carbono 1 e no carbono 3. Então, vai ser 1,3 butadieno. Então, isso daqui seria o nome desse alcadieno. O próximo exemplo aqui. Nós temos esse alcadieno, ó, uma dupla ligação, né? Duas duplas ligações. E a gente começa a contar a partir da ligação dupla mais próxima, da extremidade mais próxima à ligação dupla. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Então, consultando a tabela dos prefixos, 8 átomos de carbono é oct. Agora, a gente tem duas duplas ligações. Então, termina com dieno. Então, vai ser octadieno, a cadeia carbônica principal. A numeração a gente começa a contar a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, vai ser da direita para a esquerda, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. E a segunda está entre o carbono 5 e 6. Então, a gente sempre usa a menor numeração, para termos de nomenclatura. Então, vai ser 2 e 5, octadieno. Esse 2 e 5 indica onde estão as ligações duplas. Agora, fora da cadeia carbônica principal, a gente tem um CH3, que é um grupo metil. Esse grupo metil está ligado ao carbono 4. Então, vai ficar 4-metil, 2,5, octadieno. Então, esse daqui seria o nome desse alcadieno. E para terminar a aula de hoje, seria esse composto aqui, que ele omitiu os hidrogênios, né? Ele só colocou os átomos de carbono com as suas respectivas ligações e ele omitiu os hidrogênios, tá? Que é uma das formas de representar um composto orgânico. Não é muito comum, mas é uma forma aceita também. Então, a gente tem duas duplas ligações aqui. Então, a gente já viu que é um alcadieno. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, na cadeia principal. Então, olhando a tabela, 7 átomos de carbono, a gente usa o prefixo ept. Mas só que a gente tem aqui ó, duas duplas ligações. Então, vai ficar heptadieno.
Agora, as duplas ligações estão aonde? Estão entre o carbono 1 e carbono 2. Né? A gente abre a contagem a partir da extremidade mais próxima à dupla ligação. Então, esse daqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A dupla ligação está entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 1, 2, 3, 4, entre o carbono 5 e 6. Então, a gente sempre usa a menor numeração. Então, a gente coloca 1 e 5, heptadieno. Então, a gente já identificou a cadeia carbônica principal. Agora, a gente indica os radicais, aquilo que está fora da cadeia carbônica principal. Por ordem alfabética, a gente tem aqui dois átomos de carbono. Dois átomos de carbono é et. Como é radical, fica etil. O etil está no carbono 4. Carbono 1, 2, 3 e 4. Então, a gente dá o nome 4-etil. E a gente tem aqui dois grupos metil. Né? Só tem um átomo de carbono, é met. Como é radical, a gente coloca il. Esse grupo metil está no carbono 2. Carbono 1, carbono 2. E o outro está no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Então, a gente coloca 2 e 4 dimetil. Então, o nome desse composto vai ser 4-etil, 2 e 4 dimetil, 1,5 heptadieno. Então, esse daqui seria o nome desse alcadieno, que é um pouco mais complexo. Então, a aula de hoje seria isso. Tem a lista de exercício 4, que está no SIGA A. Dúvidas? Perguntas? Não, senhor, tudo certinho. Beleza? Interromper a gravação.